Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: "O que Moisés vos ordenou?" Os fariseus responderam: "Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la." Jesus então disse: "Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu esse mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe." Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: "Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério." Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: "Deixai vir a mim as crianças. Não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele." Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Próximo domingo iremos celebrar o 27º domingo do tempo comum. E o evangelho que nós iremos escutar naquele domingo será o evangelho de Marcos, no capítulo 10, os versículos de 2 a 16. Neste evangelho, certamente nós já escutamos diversas vezes esta passagem do evangelho de São Marcos, e fala a respeito do divórcio. Fala do casamento e depois fala do divórcio, né? Se é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher ou repudiar a sua mulher, né? Já que a palavra divórcio, na verdade, vem de uma raiz latina, né? Vem do latim. Então, a tradução pode colocar repudiar ou divorciar-se de sua mulher. Estamos dentro de um contexto, vamos dizer assim, jurídico, né? Eles fazem esta pergunta a Jesus para pô-lo à prova. Eles querem pegar Jesus cometendo uma heresia, para assim ter motivos para condenar Jesus. Então, depois é claro que pela conversa de Jesus, esta conversa vai se tornando, vai mudando de uma conversa meramente legal, jurídica, para algo mais profundo, né? Então Jesus começa na sua discussão com estes fariseus a colocar esta situação. É sempre uma continuação dentro do Evangelho de Marcos. Se nós lembramos bem, o nosso texto terminava no 48, onde o verme não morre e onde o fogo deles não se extingue. E o texto terminava dizendo: "Pois todos serão salgados com o fogo, o sal é bom. Mas se o sal se tornar insípido, como retemperá-lo? Tende sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros."
E terminava, nós não escutamos estes dois últimos versículos, 49 e 50, mas ele fazia parte ainda daquele discurso que Jesus estava fazendo. E agora temos um novo discurso, né? Na verdade, não um discurso, mas uma discussão a respeito do divórcio. Partindo dali, ele foi para o território da Judéia e além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram em torno dele, e como de costume, de novo as ensinava. E aqui começa o nosso trecho do Evangelho. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar a mulher? Foi a pergunta que eles fizeram. Então, já tinha lembrado no começo que aqui é uma questão jurídica e tinha uma norma. Então, o que é que eles querem de Jesus? Eles querem que Jesus responda, e nesta resposta eles peguem Jesus, dizendo: tá vendo? Um herege, vamos matá-lo. Mas Jesus é esperto, né? Jesus sabe o que eles querem. Então Jesus responde com uma outra pergunta, dizendo: o que vos ordenou Moisés? Ou seja, Jesus, é como se Jesus estivesse dizendo: vocês querem me pegar falando contra a lei, né? Mas o que diz a lei? E aí eles começaram a dizer: não, Moisés nos permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Bom, a primeira coisa que nós devemos olhar neste evangelho é para a figura destes fariseus, que podem retratar também a nossa figura. Pode ser que não seja muito diferente. Alguns fariseus, e aqui fala o verbo aproximar, aproximaram-se de Jesus. Mas esta aproximação tem um intuito, e nesta questão tem um intuito negativo. Eles se aproximam de Jesus para pô-lo à prova. Então nós devemos nos questionar a respeito desta proximidade. Primeiro, desta proximidade de Jesus. Na verdade, na vida da gente, na vida do cristão, deve haver sempre algo que se chama proximidade. E esta proximidade diz respeito sempre a duas pessoas, a Cristo e aos irmãos. E o questionamento que nós devemos fazer é: de que modo acontece esta proximidade? Com qual intenção nós nos aproximamos de Jesus? Qual é a intenção do nosso coração ao nos aproximar dele? Mas também é válido perguntar a nós mesmos qual é a intenção do nosso coração ao nos aproximar dos irmãos. Se a nossa intenção de aproximação dos outros, de Cristo e dos outros, é para pôr os outros à prova, então esta aproximação é uma aproximação de morte. É uma aproximação que não traz vida. É uma aproximação ao mesmo tempo que é um distanciamento. De que modo me aproximo de meus irmãos? Nós devemos pedir ao Senhor sinceramente que não seja para pôr ninguém à prova, de que a proximidade, de que a entrada na vida das pessoas
que esta proximidade na vida das pessoas não seja para colocá-las à prova, que não seja para colocá-las a perder-se. Mas que a nossa proximidade com Cristo e a nossa proximidade com os irmãos seja mesmo para fazer ganhar os irmãos, para fazê-los experimentar a vida. Eu já contei para vocês que no meu tempo de seminário, logo que eu entrei no seminário, tinha muita gente no seminário, e foi embora já saíram muitos, então vocês, graças a Deus, não podem saber quem foi, mas havia uma peça singular, era uma peça única, e ela era engraçada, esta peça. Era interessante, depois nós ríamos, porque à noite, assim que acontecia qualquer coisa, ou que descobria qualquer coisa a respeito de qualquer pessoa, esta peça batia na porta e emprestava alguma coisa. E naquele emprestar alguma coisa, falava de quem, não sei, de quem descobrira qualquer coisa que seja. E o mais interessante era o refrão. Olha, eu estou te contando, mas não é para te contar para ninguém, viu? Só estou contando para ti. Era tão engraçado e interessante. Claro, isso era um mal danado, mas engraçado no sentido de que ao fechar a porta, a gente corria para a janela, a ficar olhando em que porta iria bater, porque ia sair do quarto e ia bater no outro, e o mesmo refrão: olha, não conta para ninguém que eu estou contando só para ti. E não... Daqui a pouco tava um zum danado, todo mundo falando, não sei o que, Então, eu fiquei sempre pensando nesse tipo de aproximação, que na verdade é um distanciamento, porque depois ninguém queria estar perto, ninguém queria falar nada, porque já sabia, você falasse uma coisa em falso, todo mundo iria saber, Então, este tipo de aproximação é uma aproximação que na verdade nos leva para um distanciamento. Ao mesmo tempo que é próximo, vamos dizer assim, que materialmente, no corpo e tudo mais, é distante. Eu penso que é um mal muito grande nos aproximar dos outros para apenas colocá-los à prova. Isto é um mal grande, porque fazer isto é mesmo tomar o lugar de Satanás, que coloca à prova. Lembremos da primeira leitura da missa de hoje, quando apareceu diante do Senhor todos os filhos, e entre eles Satanás, que questionou a Deus, depois de Deus ter exaltado Jó, questionava a Deus dizendo: tu sabe que, será que mesmo é de graça que Jó gosta de ti, ou é porque tu favorece ele, Então, Satanás começou a prová-lo, a pô-lo à prova, Assim como fez também lá no deserto com Jesus, Satanás começa a colocar Jesus à prova, É interessante, por exemplo, no filme do Mel Gibson, que a gente assiste, A Paixão de Cristo, como naquele momento em que Jesus está rezando lá no Getsemane, como Satanás, aquele Satanás é estranho, esquisito demais, porque você não consegue identificar se é um homem, se é uma mulher, a figura, sabe, é meio estranho. E como ele começa a falar com Jesus, Você acha que você dá conta? É engraçado
não um diálogo, né? Um monólogo, porque Jesus não conversa com ele, é só ele quem fala, né? E aí ele diz: você acha que você vai dar conta? Né? Olhe bem, você acha que eles merecem? Eles não merecem, né? E aí começa a passar várias imagens, né? Imagens de guerras, de bombas, não sei o quê. E aí começa a mostrar dizendo: eles não estão nem aí para você morrer ou não. Você vai morrer por eles, né? Começa a pôr Jesus à prova. E aproximar-se de uma pessoa para pô-lo à prova é certamente fazer o trabalho de Satanás. E você começa a olhar como aconteceu uma história, né, que foi até o Papa Francisco que contou essa história, né? Ele disse assim: havia uma mulher numa igreja que ela era fofoqueira, triste. Ela falava mal de tudo, como diz aquele ditado que a gente diz, né? Seu corpo vai não sei o que e a sua língua vai numa carreta, né? É isso, né? Como é? A língua é maior do que o corpo, né? O corpo vai no caminhão e a língua vai na carreta. E aí esta mulher que falava cotidianamente mal da vida dos outros, se aproximava só para saber o que estava acontecendo e espalhar para todo mundo, uma vez ficou doente. E a sua casa era próxima da igreja, não? E o quarto que ela ficava dava de ver a igreja assim bem perto, né? Uma distância assim, pouco. E aí ela disse ao padre: padre, olha que o senhor não tem tempo para mim, não vem aqui me visitar. E depois já começou a falar mal do padre para todo mundo, e aí o padre ficou sabendo, né? E aí ela foi lá com o padre fazer uma reclamação: padre, eu estou doente, o senhor tem que levar a Eucaristia para mim, né? E aí o padre disse assim: mas como? Será certamente mais viável que no momento da comunhão a senhora só estenda a sua língua e receba a Eucaristia na hora da missa, né? Para dizer que lá do quarto onde ela estava, bastava que ela abrisse a boca e estendesse a língua que chegava lá na igreja, de tão grande que era a língua dela. O Papa contava isso aos jovens, né? Dizendo que este pecado da maledicência certamente é uma desgraça. Mas de que modo me aproximo do Senhor? De que modo? E aqui eles se aproximam para pôr Jesus à prova e fazem esta pergunta: é lícito ao marido repudiar a mulher? O repúdio era uma carta, né, que Moisés autorizou escrever, e que, bom, o homem poderia divorciar-se da sua mulher, e lá, né, dizia que o homem que divorciasse de sua mulher não podia contrair matrimônio novamente com ela. Ou seja, ela, depois de dada a carta de divórcio, de repúdio, ela poderia estar livre deste vínculo e ela poderia casar. Mas se ele não desse essa carta, então o vínculo persistia. Então nem ele podia casar, nem ela podia casar. Então ele só podia casar com outra mulher se ele dispensasse a primeira, né? Então aqui tem essa situação. Bom, nós temos duas palavras com raízes diferentes. Uma é a palavra repudiar. Eu não sei como é que está na tradução de vocês, né? Repudiar. A outra palavra é divorciar-se de sua mulher. Bom, ambas parecem muito, são muito parecidas. Repudiar
vem do grego e quer dizer soltar, liberar, repudiar, divorciar. Apolissai é a palavra que está no Evangelho. É permitido ao homem divorciar-se de sua mulher, repudiar sua mulher, apolissai, né? O apólice, dar uma carta de separação. E outra tradução, que vem da Vulgata, traz o latim, divorciar-se. E a palavra em latim é divortium, que vem da palavra divertere, que significa tomar caminhos opostos, afastar-se, voltar-se para caminhos diferentes. E era uma junção de duas palavras, dis, fora, e vertere, virar-se, né? Virar-se para ou tornar. Então, bom, elas são bem parecidas, né? Tomar caminhos opostos, afastar-se, divorciar-se, soltar, liberar. Eles perguntaram: é lícito ao marido repudiar a mulher? E Jesus respondeu: o que vos ordenou Moisés? Eles disseram: Moisés permitiu escrever a carta de divórcio e repudiar. Jesus então lhes disse: por causa da dureza dos vossos corações, ele escreveu para vós este mandamento. Qual é a raiz deste pecado? A dureza de coração. E nós podemos acompanhar no livro do Êxodo, por exemplo, no capítulo 7, Êxodo 7, 13, quando fala das pragas do Egito, né? Não vamos ler todas as pragas, né? Mas vamos ler as pragas do Egito. Ele diz assim: primeiro, a vara transforma-se em serpente. Moisés e Arão chegam diante do faraó, jogam a vara e aí a vara se torna uma serpente. Os encantadores de serpente fazem a mesma coisa diante do faraó, para mostrar que na verdade é apenas uma ilusão aquilo que Moisés fez. Então termina no versículo 13 dizendo: contudo, o episódio é que a serpente virou serpente, e a serpente, que era a vara de Moisés, né, engoliu as outras serpentes que os encantadores, ela engoliu de uma vez, né, as duas serpentes que estavam diante. Mas a vara de Arão devorou as varas deles, as outras serpentes. E diz: contudo, o faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor havia dito. Lá no capítulo 8, versículo 11, aqui fala das rãs, diz que é para ele deixar o povo embora, né? Deixa o povo embora, né? Vai ter com o faraó e diz: assim fala o Senhor, deixa meu povo partir para que me sirva. Se te recusares deixá-lo partir, eu infestarei de rãs o teu território. Aconteceu tudo isso, mas diz o versículo 11: mas o faraó viu que havia um alívio e o seu coração ficou obstinado, ou seja, ficou endurecido, e não os ouviu, como o Senhor havia dito. Versículo 15: os mosquitos, estende a tua vara e fere o pó da terra, e haverá mosquito por toda a terra do Egito. E assim ele fez. Então os magos disseram ao faraó:
Isto é o dedo de Deus. Endureceu-se, porém, o coração do Faraó e não os ouviu, como o Senhor havia dito. Versículo 28. Depois as moscas. 27. E o Senhor fez o que Moisés lhe tinha pedido, e as moscas se afastaram do Faraó, depois de seus servos e do seu povo. Não ficou uma só. Mas ainda desta vez o Faraó obstinou seu coração e não deixou o povo partir. Uma pergunta simples: qual é a motivação de tantos males na vida do Egito? O coração endurecido do Faraó. É a raiz dos males, é a raiz de todos os males, também dos nossos males. Um coração endurecido. Capítulo 9, versículo 7. E Faraó mandou ver, e eis que do rebanho de Israel não morrera nenhum animal sequer. O coração do Faraó, porém, obstinou-se e não deixou o povo partir. 12. Todavia, o Senhor endureceu o coração do Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor havia dito a Moisés. 21. Aqueles, porém, que não puseram no coração a palavra do Senhor, deixaram ficar nos campos seus servos e seus rebanhos, e caiu uma chuva de pedra que matou os servos e os rebanhos. Com o coração endurecido foi a causa do seu mal. 35. O coração do Faraó se endureceu e ele não deixou partir os israelitas, como o Senhor havia dito. E aqui você vai lendo dos gafanhotos, depois vem a praga dos primogênitos e tudo, e a morte, dos primogênitos, e você vai ver que há um refrão. Em todas as passagens há sempre um refrão. E o coração do Faraó ficou endurecido. E aqui Jesus diz para os fariseus que a raiz do seu pecado está na dureza do seu coração. Foi por causa da dureza do vosso coração que ele vos escreveu este mandamento. Qual é a raiz de todo o pecado? Qual é a raiz de todo o mal? Um coração endurecido. Qual é a raiz de toda a guerra? Um coração endurecido. Quer ver uma coisa? Quando você em casa endurece o coração, é obstinado numa coisa, não está aberto para a acolhida, não está aberto, você vai ver o que vai acontecer. Um coração endurecido. E continua o nosso texto. Mas desde o princípio da criação, a dureza do coração, escrever esse mandamento. Mas desde o princípio da criação, ele os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Deste modo, eles já não são dois, mas uma só carne. É uma adição muito simples, a adição divina, Esta matemática divina é muito simples. 1 mais 1, que é igual a 2, que é igual a 1. É muito simples, 1 mais 1, que é igual a 2, que é igual a 1. Bom, como Jesus evoca o princípio, eu gostaria que nós fôssemos
na verdade, gostaria que nós lembrássemos algo que aqui nos leva para algum lugar. A palavra princípio, que nos leva justamente a um livro chamado Gênesis, o princípio, o início, o princípio. E justamente o livro de Gênesis começa dizendo que no princípio Deus criou o céu e a terra, e conta todo o relato da criação. Bom, é claro que Jesus evoca este princípio da criação, mas não somente este princípio. Quando nós nos referimos ao princípio de tudo, não queremos nos referir somente a um início de algo, a um ponto onde tudo começou a existir, mas o princípio que sustenta todas as coisas. E neste caso, o princípio é sempre o Criador. Ele é o princípio originário. É o princípio onde tudo se inicia. Tudo começa nele. Ao evocar o princípio, Jesus não somente está nos pedindo para olhar para o começo da criação, mas está nos pedindo também de olhar o começo ou o princípio originário, ou seja, no coração de Deus, o projeto de Deus, aquilo que Deus sonhou, não é assim. Então veja, desde o princípio da criação, Ele os fez homem e mulher. E aqui nós podemos ir lá no livro do Gênesis e lembrar justamente desta criação. Lá no capítulo 2, a partir do versículo 4, diz assim: No tempo em que o Senhor Deus fez o céu e a terra, não havia ainda nenhum arbusto nos campos sobre a terra, e nenhuma erva dos campos tinha ainda crescido, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar o solo. Entretanto, um manancial subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus modelou o homem com a argila do solo, e insuflou em suas narinas um hálito de vida, e o homem se tornou um ser vivente. O Senhor Deus plantou um jardim em Éden, no Oriente, aí colocou o homem que modelara. O Senhor Deus fez crescer no solo toda a espécie, e aí conta tudo o que era que tinha lá no jardim. Depois, versículo 18. O Senhor Deus disse: Não é bom que o homem esteja só. Aqui é bom a gente entender estas expressões, guardar estas expressões, tá? Não é bom que o homem esteja só, sozinho. Vou fazer uma auxiliar que lhe corresponda. O Senhor Deus modelou então do solo todas as feras selvagens e todas as árvores do céu, e as conduziu ao homem para ver como eles as chamaria. Cada qual deveria levar o nome que o homem lhe desse. O homem deu nomes a todos os animais, as aves do céu e a todas as feras selvagens. Mas para o homem não encontrou a auxiliar que lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez cair um torpor, um sono profundo, como o sono da morte, sobre o homem, e ele dormiu. Tomou uma das suas costelas e fez crescer carne em seu lugar. Deus nunca deixa um rombo na vida de ninguém, né? Ele fez crescer carne para o lugar.
Depois da costela tirada do homem, o Senhor Deus modelou uma mulher e a trouxe ao homem. Então o homem exclamou, olha o que ele exclama: esta sim é osso de meus ossos e carne de minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, um homem deixa seu pai e sua mãe, se une à sua mulher e eles se tornam uma só carne. Ora, os dois estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Bom, então há aqui a criação da mulher. Deus faz cair um torpor sobre o homem e o homem dorme profundamente. Um torpor significa um sono muito profundo. A gente poderia dizer o sono da morte sobre o homem. Tirou do lado do homem uma costela. Primeira coisa, o homem não tem participação na criação. Deus faz o homem dormir, o homem não vê como a mulher é feita, não vê o momento em que ela é feita, ou seja, ele não tem participação neste caso, em todos os outros casos. É Deus quem cria. Segundo, ele tira do lado, justamente porque a mulher deve ser companheira do homem. E esta mulher não é modelada mais do barro. Veja que Deus poderia modelar a mulher do barro, assim como fez o homem, insuflar o hálito de vida na mulher. Mas Deus tira justamente do lado do homem, para sinalizar esta união íntima entre o homem e a mulher. O homem não é o dominador da mulher, nem o seu criador, mas devem ser companheiros. E aqui diz: essa sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Bom, aqui não tem nada a ver, né? Para nós é meio esquisito, o que tem mulher com homem, não tem nada a ver, né? No hebraico se diz ish, homem é ish, né? E mulher se diz ishá, ou seja, ela se chamará ishá porque foi tirada do ish. Agora ganha mais sentido do que homem, mulher, é meio esquisito, né? Seria basicamente, é porque a nossa língua não nos ajudou aqui nesse sentido, né? Mas seria basicamente dizer, ela será chamada Oma porque foi tirada do homem, né? Justo, seria basicamente isso, né? Ela é a Ishá porque foi retirada do Ish. E mostra como há uma união íntima, como há mesmo esta unidade entre homem e mulher, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Então, o questionamento que Jesus faz o que Jesus diz para eles é justamente isso. No princípio não foi assim. Deus os fez homem e mulher. Os fez para uma unidade. Porque nesta unidade se expressa também a unidade de Deus. Deus não é um indivíduo. Deus é unidade. Por isso que Deus plasmando, né? Daqui é uma coisa meio filosófica, mas Deus modelando o homem à sua imagem e semelhança, não poderia outra coisa fazer também no homem
senão esta relação, que não permite ao homem ficar só, mas que nesta relação se expressa também a unidade de Deus. Então, veja como, por exemplo, é somente de um amor entre um homem e uma mulher, onde se expressa a fecundidade que também é própria do amor de Deus. Porque Deus, sendo unidade, cria todas as coisas por meio da palavra. E é justamente este amor que os envolve, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, este amor que é o Espírito, é justamente este amor fecundo, por causa desta unidade e deste amor para Cristo, em Cristo e para Cristo, que todas as coisas foram criadas. De fato, o amor de Deus é um amor fecundo, porque é um amor que faz originar as coisas. E onde numa relação se pode ver expresso esta fecundidade? Justamente na relação de amor entre um homem e uma mulher. No matrimônio, a relação de amor entre um homem e uma mulher é relação fecunda, capaz de gerar vida, assim como o amor de Deus. Por isso deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Isso Deus sonhou. Isto estava no plano de Deus. Mas a dureza de nossos corações sempre devasta o projeto de Deus. É por causa da dureza do nosso coração que devastamos o projeto da criação. Aí termina dizendo: portanto, o que Deus uniu, ou seja, o que Deus criou em uma unidade, não se separe. Não somente o que Deus uniu no sentido de que a um certo momento Deus uniu por força do matrimônio, é claro, né? Mas aquilo que Deus criou em uma unidade, a dureza de nossos corações não separe. Porque a unidade entre homem e mulher, ou a unidade entre nós, é sempre expressão da unidade de Deus. Deus não é sectário, Deus não é um indivíduo, Deus é uma comunidade, é uma unidade. Deus é Deus e três pessoas. E esta unidade revela toda a beleza. E aqui a gente deveria entrar, mas vai embora o nosso tempo, faltam 2 minutos. Mas eu gostaria que nós pensássemos em uma outra ação, em um outro, claro, sempre levando em conta o nosso texto, a respeito da dureza de coração e a respeito do divórcio. Lembrando que o divórcio é tomar caminhos opostos, é afastar-se. Houve um endurecimento no coração do homem. E justamente aquele que se chama Diábalo, e ganhou esse nome justamente porque é diferente da unidade, porque diabo quer dizer justamente isso. Diabo quer dizer o separador. Então, nós podemos pensar agora em um casamento, em um matrimônio. E não pensar apenas no matrimônio homem e mulher, já refletimos sobre isso, mas eu gostaria que pensássemos num outro casamento, em uma outra unidade, que era uma unidade bonita, mas que por causa justamente do pecado, do endurecimento do coração, aconteceu um divórcio, uma separação, uma tomada de caminho diferente, um afastar-se. O divórcio que aconteceu entre
o homem, a humanidade e Deus. Porque o pecado é sempre um divórcio. Porque o pecado é sempre um colocar-se em um caminho oposto ao caminho de Deus. A Deus que nos fizera à sua imagem e semelhança. A Deus que nos fez em uma relação íntima e profunda. É por isso que o pecado, ele toca duas realidades, sempre. Todo pecado toca duas realidades. O pecado é sempre um fechamento a Deus e um fechamento ao próximo. Sempre. No mosaico da nossa catedral, por exemplo, há um símbolo bonito, uma figura bonita, que é aquela de Cristo ressuscitado, em que Cristo segura o pulso de Adão e de Eva, e Adão e Eva que se entreolham, eles se olham um para o outro, eles não estão olhando para Cristo, mas olhando um para o outro. Porque a ressurreição do Senhor, a morte e ressurreição do Senhor, é justamente a vitória sobre o mal, ou sobre o endurecimento de nossos corações. Por isso a vitória de Cristo é sempre um restabelecimento com Deus, e naquele olhar se revela um restabelecimento na unidade entre homem e mulher, entre a própria humanidade que foi ferida pelo pecado. E aqui nós podemos dizer que houve um divórcio, um repudiar nosso a Deus, e deixamos com que o pecado tomasse conta do nosso coração e endurecesse o nosso coração. No princípio da criação não foi assim. O pecado depois tomou conta do nosso coração, entrou em nossas vidas e nós voltamos as costas contra Deus. Tomamos um caminho totalmente diverso do seu caminho, obstinados no nosso pecado, obstinados na nossa decisão. Não foi assim. E Cristo nos lembra que no princípio o projeto de Deus não foi assim. E lembra que a respeito do casamento não era o projeto de Deus assim, mas que o projeto de Deus fosse esta unidade. E ao mesmo tempo Cristo revela que o projeto de Deus também fosse a nossa unidade com o Pai. E justamente aquilo que o Senhor vem fazer é reestabelecer esta unidade com o Pai. E Deus amaldiçoa a serpente no final, porque ela foi separadora. Então Deus a amaldiçoa. E aqui no nosso texto diz: portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Pois bem, aquilo que fora separado pelo pecado foi reestabelecido por Cristo, que é Deus com o Pai e o Espírito Santo. Portanto, devemos lutar para que a nossa vida cristã e o nosso testemunho seja sempre este testemunho de uma vida que está coligada à vida de Deus e que se torna inseparável agora. A vida nova que o Senhor nos conferiu no batismo é uma vida que não pode ser mais revogada. É uma vida que subsiste, é uma vida que existe permanentemente. Porque Deus nos uniu por meio do seu Filho. Em casa, os discípulos voltaram a interrogá-lo a respeito desse ponto. Ele disse: todo aquele que repudiar sua mulher e desposar outra comete adultério contra a primeira, e se essa
repudiar o seu marido e desposar outro, comete adultério contra o seu marido. E traziam-lhes crianças para que as tocassem, mas os discípulos as repreendiam. Já falei a respeito disso, anteriormente. Parece mesmo que os discípulos ainda não compreenderam qual é o lugar do discípulo e como deve ser a atitude do discípulo. Já vimos que as crianças estão aqui como figuras dos últimos e dos pequenos, daqueles que não possuíam nenhuma vantagem e daqueles que não possuíam nenhum direito. Por isso, nesta figura, parece que os discípulos ainda não compreenderam que o discipulado é mesmo acolher os últimos de todos, é acolher aqueles que são privados de todo o direito, é se fazer esse servo e último. Eles ainda não entenderam, por isso repreendem. E a atitude de Jesus diante da atitude dos discípulos é de indignação. Jesus fica indignado, porque Jesus já explicou para eles outras vezes, já disse para eles outras vezes, mas parece que ainda não entrou no coração. Uma dureza que pode tocar o coração mesmo dos discípulos e pode os tornar incapazes de acolher o projeto de Deus em suas vidas. E podem desvirtuar aquilo que é próprio do projeto de Deus. E que pode acontecer conosco também. Então Jesus disse: deixai que as crianças venham a mim, não as impeçais, porque delas é o reino de Deus. Em verdade vos digo, aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ou seja, quem estiver obstinado, não sabe acolher o reino, não entrará no reino, porque estará obstinado no seu pecado, estará obstinado naquilo que pode confiar em si mesmo. Mas o que faz uma criança? Uma criança sempre confia, está sempre aberta, confia em seus pais, se deixa sempre guiar. Por isso, se vocês não tiverem a atitude de crianças de Jesus aos discípulos, vocês não vão entrar no reino, porque tendes o coração endurecido. Deveis saber ter o coração acolhedor, aberto. Então, abraçando-as, abençoou-as, impondo as mãos sobre elas. A imposição de mãos é sempre uma atitude de bênção, uma atitude não só de bênção, claro, tem uma atitude de bênção, mas a imposição das mãos na história da igreja, na vida da igreja, naquilo que a igreja compreende, é também uma forma de transmissão, Por isso que se impõe as mãos a um padre, alguém que vai ser ordenado, o bispo impõe as mãos, Então ele transmite, no diaconato, no presbiterato, também no episcopado, se impõe as mãos. Então havia sempre uma imposição de mãos. E a imposição das mãos é sempre também um sentido de uma transmissão de vida, ou transmissão própria, por exemplo, de uma bênção, Você transmite o Espírito que está em você, o Espírito Santo. Então nós devemos pedir ao Senhor que nos livre de um coração endurecido e um coração incapaz de acolher o plano de Deus em nossas vidas. Peçamos ao Senhor que nos conceda este coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Bendito seja Deus, Pai, do universo Criador, pelo pão que nós recebemos. Os dons que nós vamos repartir. Bendito seja Deus, Pai, do universo